Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 19, por favor. Gênesis 19, a partir do versículo 23. Fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. O texto diz: saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E sobreviveu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, converteu-se em uma estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estava, na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como fumarada de uma fornalha, ao tempo que destruía as cidades da campina. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receava permanecer em Zoar, e habitou em uma caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos-nos beber vinho, deitemos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte disse a primogênita, a mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai, demos-lhes a beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho, e lhe chamou de Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Benjamim. É o pai dos filhos de Amon até aos dias de hoje. Os irmãos podem sentar. Uma família segundo o coração de Deus. Esse era o propósito de Deus para a família de Ló. Deus queria que a família de Ló fosse uma família segundo o seu coração, desde o momento em que Ló saiu junto com Abraão da sua terra, da sua parentela, e se uniu a Abraão para ir para uma terra que Deus havia prometido a Abraão. Mas eu queria dizer uma coisa nesta manhã: não existe família perfeita. Por mais que nós olhemos para outra família, muitas vezes nós olhamos para outra família e dizemos: poxa, essa família deve ser perfeita. Não existe família perfeita. Todas as famílias têm problema, não existe ninguém sem problema. É claro que algumas famílias conseguem ter mais problemas do que outras.
né? É natural isso. Então, às vezes, nós somos enganados pela beleza exterior de uma família, né? Então, aparentemente saudável e perfeita, essa família é perfeita. Aí, olha, poxa, eu queria que minha família fosse como essa família. Eu queria que meu pai fosse como esse pai. Às vezes, olha um pai e diz, poxa, eu queria que meu pai fosse como o pai de fulano. Eu queria que meu filho fosse como fulano. Eu não me esqueço uma vez, uma pessoa lá em plataforma disse assim, eu estou tão feliz. Eu disse, por quê? Porque meu filho está andando com seu filho. Eu disse, é mesmo? Eu disse, poxa, graças a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, viu? Eric também não é mole não, viu? Tem os defeitos dele. Ela, mas não parece. Eu disse, não parece, mas tem. Mas é melhor, ela disse, mas é melhor do que o meu filho. Eu tenho certeza que é educado, um menino cristão. Eu digo, não, isso aí é. Mas erra também, né? Então, às vezes a gente olha para o outro e acha melhor do que o nosso. Eu queria dizer nesta manhã, queridos irmãos, que entretanto, basta conviver com aquela família que nós achamos a família perfeita e nós descobriremos que aquela família tem problemas igual às nossas, tem dificuldades igual às nossas, tem todos os lares, a crise financeira. A gente olha que só na nossa casa, só eu que tenho dificuldade financeira, a outra família também tem, a falência de vida sexual, a rebeldia por parte de filhos e tantas outras situações que conspiram contra a família. Então, todas as famílias têm problemas. O mais interessante de tudo isso é que o diabo, ele trabalha para isso, porque o objetivo do diabo é destruir as famílias. Então, querido irmão, ele não perde tempo e está investindo pesado, né? E estrategicamente, cada vez com atitudes mais ardilosas para que as famílias sejam destruídas, porque esse é o propósito dele, né? De cada família que aqui está. Eu quero te dizer que a família de Ló sofreu com problemas desta vida, né? Seu lar já havia sido tocado e machucado. O lar de lá era um lar cheio de problemas. Então, ele já havia, meus irmãos, perdido a sua esposa. Observe que nesse momento que nós estamos lendo aqui, a esposa dele já havia morrido e vivia somente com suas duas filhas em uma caverna. Não deve ser nada fácil. Então, a família de Jó, né, de Ló, foi tocada pela dor e pela desesperança. E Ló, ele sofria as consequências do pecado daquela cidade, porque ele escolheu aquela cidade pela sua beleza e não sabia que o pecado reinava naquele lugar. Então, a despeito de como esteja a nossa família, eu quero dizer que as lutas que temos enfrentado, com perdas que temos vivido, né? Com sofrimentos que parecem não ter fim, a cada dia, sofrimento, dia após dia, aparente desesperança, que muitas vezes a gente não vê solução e diz, meu Deus, por que estou passando isso? Eu quero dizer que a nossa família, apesar de tudo, apesar de toda a dificuldade, a sua família, a nossa família pode ser uma família segundo o coração de Deus. Pode ser. Você pode ter uma família segundo o coração de Deus. Então, olhando para a história de Ló e de sua família, meus irmãos, nós podemos aprender sobre como fazer com que a nossa família seja uma família segundo o coração de Deus, não praticando os mesmos erros de Ló. Então, ainda que a família de Ló tenha fracassado em ser essa família segundo o coração de Deus, eu quero dizer, ainda que a família de Ló não tenha conseguido ser uma família segundo o coração de Deus, eu quero te dizer que a sua família pode. Basta obedecer, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos de Deus, dele obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Então é preciso estar atento àquilo que Deus quer te falar. Então, para ser família segundo o coração de Deus, decida não viver os valores corrompidos desta sociedade moderna, não viver
não viver os valores deste mundo, porque muitas vezes, queridos irmãos, queremos viver os valores do mundo, queremos pautar a nossa vida como o mundo, queremos andar segundo o curso do mundo. Então, a família de Ló não foi uma família segundo o coração de Deus, porque tinha dentro de casa um sacerdote corrompido, um sacerdote que se prostrou diante do pecado. Então, dentro de casa, um sacerdote que vivia a influência do mundo. Então nós como sacerdotes, e eu quero dizer a você, mulher, como sacerdotisa da sua casa, não se corrompa com os valores do mundo. Os valores do mundo nos afastam do projeto de Deus. Os valores do mundo afastam a sua família dos projetos de Deus. Então, Gênesis 19:14 diz o seguinte: então saiu Ló, falou aos genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, para casar, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi, porém, zombado aos olhos dos seus genros. Se Ló chega lá e fala aos genros o que ia acontecer, e eles zombaram, é porque Ló não tinha credibilidade, não tinha o respeito. Então, a dureza do coração dos genros de Ló está bem claro no fato de não terem feito nenhum caso da exortação que Ló os levou. Que nada, esse cara e nada é a mesma coisa, eles não levaram em conta. Então, parece que Ló estava tão satisfeito entre os ímpios, que seu testemunho já não tinha credibilidade. O que Ló falava, as pessoas não acreditavam. Por quê? Porque ele estava corrompido, era um sacerdote corrompido. Eu quero dizer nesta manhã, que é interessante que aqueles que estavam dentro da casa de Ló, junto com a família de Ló, almoçando em sua mesa, foram exatamente aqueles que não deram nenhuma credibilidade ao seu aviso, não deram nenhuma credibilidade ao seu anúncio. Então, quando nós não temos crédito dentro da família, meus irmãos, é porque nós não somos aquilo que Deus espera que sejamos. Porque quando somos aquilo que Deus espera que sejamos, quando a gente chega para a família e fala alguma coisa, as pessoas ouvem e as pessoas obedecem. Então, nosso testemunho precisa ter credibilidade. E Jó, ele não tinha crédito naquela cidade. Eu quero dizer que aqueles que nos conhecem, nos vê como um servo de Deus. Será se quem me conhece me vê como servo de Deus? Será se quem te conhece te vê como servo de Deus? Se Ló fosse visto verdadeiramente como servo de Deus, meus irmãos, eu quero te dizer, Ló tinha credibilidade, mas Ló naquele momento era mais um no meio da multidão. Ló era mais um no meio da multidão, e na verdade Ló foi resgatado por causa da promessa de Deus a Abraão. E por causa da promessa de Deus a Abraão, estamos nós aqui. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, Então nós somos abençoados por causa de Abraão, e Ló foi abençoado por causa daquele. Então nosso testemunho precisa ter credibilidade. O seu testemunho tem credibilidade? As pessoas têm te visto como servo do Deus Altíssimo. Ló estava diante de uma sociedade corrupta como a nossa. Estava diante de uma sociedade corrompida como a nossa, marcada pela prostituição, marcada pela maldade, marcada pela violência, marcada pelas mentiras, marcada pelas traições. Será se nós conseguimos ver alguma diferença daquela sociedade para essa que nós vivemos? Não consegui. Eu não consigo ver diferença. Então, será de que forma nós temos sido? Nós temos sido mais um nessa sociedade, mais um corrompido, mais um que o mundo olha, que os colegas olham, que no trabalho olham, que na família olha, e quando fala não tem credibilidade. As pessoas têm dado crédito à sua palavra, é porque você não está corrompido. Eu quero dizer que suas filhas estavam noivas de rapazes que tinham valores diferentes daqueles que Deus tinha proposto para a família de Ló. Os valores, Deus propôs valores para Ló.
Quando Ló foi para Sodoma e Gomorra, automaticamente ele ali tinha que propagar que o Senhor era o único Deus, que Deus era o Senhor da vida dele, que Deus era o Senhor da família dele. Mas eu acredito que Ló estava tão envolvido com as coisas, com o pecado naquele lugar, que as pessoas não conseguiam identificar Deus na vida dele. Então, meus queridos irmãos, ele permitiu ser moldado pelo meio que vivia, ele permitiu que o pecado fizesse parte da vida dele. A nossa vida, queridos irmãos, a nossa vida tem as marcas, dos valores corrompidos desse mundo, ou a nossa vida tem as marcas dos valores eternos ensinados pela palavra de Deus? Quais são os valores que temos na nossa vida? Que valores temos pautado a nossa vida? O que temos feito? O que nós temos falado? Onde temos andado? Como temos nos comportado? Nós demonstramos os valores celestiais? Se Ló demonstrasse os valores de Deus naquela sociedade, quando ele chegou diante dos seus genros e falasse que aquilo tudo ia ser destruído, eles iriam dar crédito. Então nossas escolhas, nossas atitudes e os nossos comportamentos, meus queridos irmãos, revelam uma vida mais parecida com o mundo, ou revela uma vida parecida com Jesus? O que é que as pessoas têm visto na minha vida? O que é que o mundo tem visto? O que é que o mundo tem visto da sua vida? O que é que seus amigos têm visto em você? Então, se desejamos fazer da nossa família, se esse é o meu desejo, se esse é o seu desejo, fazer uma família segundo o coração de Deus, então vamos precisar viver uma vida que não se conforme, não tome a forma dos valores do mundo, como nos diz Romanos 12, capítulo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Amém? Então é preciso viver os valores pautados na palavra de Deus, é preciso viver esta palavra, é preciso viver os valores celestiais. Sabe por quê? Porque o nosso reino não é deste mundo, porque o mundo jaz no maligno, o nosso reino é o reino celestial, e é para lá que estamos caminhando, é para lá que estamos trilhando. Eu estava essa semana pensando, eu disse, meu Deus, passei dos 60, aparece tanta coisa, cada dia é uma coisa. É porque o corpo, já vai demonstrando sinais de falência, porque vai chegar um momento que o corpo vai dizer, olha Edson, já não dá mais, é hora de partir. Então isso é gradativo, pode observar, a gente, quando a gente passa dos 60, quem tem menos, se prepare, viu? Quando chegar dos 60 em diante, o corpo vai apresentando, mas precisa se conformar com isso. Mas é preciso estar conformado com isso, é preciso viver assim, porque isso faz parte da vida, Então, para ser uma família segundo o coração de Deus, decida olhar para frente, nunca para trás. É preciso olhar para frente. Jesus, autor e consumador da nossa fé, o nosso olhar tem que estar fitado nele. Então a família de Ló não foi uma família segundo o coração de Deus, porque não tinha pessoas que ainda estavam presas às coisas do mundo. Uma família que está com o coração preso nas coisas do mundo ainda não é uma família segundo o coração de Deus. É muito complicado e complexo isso. Aí a pessoa às vezes diz, poxa pastor, mas é tanta gente na minha casa. Mas é preciso, testemunhar. Continue testemunhando, para que você não seja como Ló. Ló não teve credibilidade. Então Gênesis 19:16 diz, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ela olha para trás. Tem muita gente, meus irmãos, que estão olhando para trás, estão presos. Olhar para trás é estar preso às coisas materiais, está preso ao mundo, está preso às coisas que traz prazeres para a carne. Então a esposa de Ló olhou para a cidade em chamas, ou seja, apegada ao seu passado, ela não estava preparada para abandonar completamente, ela não estava preparada para abandonar a casa. Deveria ser uma casa bonita, que foi o rei que deu a Ló, uma casa boa na cidade, tinha joias,
tinha móveis bons, tinha conforto, estava presa a isso. E ela, quando foi sair, quando o anjo chega lá, disse: não dá tempo de pegar mais nada, não dá tempo de pegar nada, vai sair com a roupa do corpo, imagine. E o coração dela estava nos bens materiais. Então, queridos irmãos, ou seja, apegada ao passado, ela não estava preparada para abandonar o mundo, não estava preparada para abandonar os benefícios do mundo. Então, no entanto, tudo que diz respeito a Sodoma e Gomorra, do passado, da nossa história, precisa ficar para trás. Tem gente, tem cristão ainda que está preso às coisas materiais, está preso ao mundo, está preso ao carro, está preso à casa, está preso à conta bancária, que não é o nosso caso aqui, né? Poderíamos ter uma conta bancária boazinha, mas não temos, glória a Deus, mas temos uma conta maior no céu. A nossa conta lá está recheada. Por quê? Porque temos trilhado, temos pautado a nossa vida na presença dEle. Não tem como ser conduzido por Deus para outro lugar se estivermos cativos a Sodoma e Gomorra. Não tem como ser conduzido por Deus para o céu se o nosso foco é a terra. Aquela mulher, ela não podia ser levada para o céu. Por quê? Porque o foco dela era Sodoma e Gomorra. Então eu quero dizer, queridos irmãos, que enquanto estivermos presos as perversões, as imoralidades, aos desvios sexuais, aos desvios de comportamento, aos abusos de todos os tipos, de todas as coisas que desagradam a Deus, não conseguimos nos libertar do pecado e não teremos uma família segundo o coração de Deus. É preciso desvencilhar, é preciso abandonar. Deus deseja nossas famílias, desde Sodoma e Gomorra, Ele deseja nos conduzir a um novo ambiente, a um novo lugar. Ele quer nos conduzir ao céu, mas para isso, para ser conduzido ao céu, queridos irmãos, precisa passar pela porta estreita. Na porta estreita não passa a casa bonita, nem a feia, não passa o carrão, nem a Mercedes, Benz, né? Nem o Onixzinho, não passa. Não passa a conta bancária, não passa nada disso, só passa alguém lavado e remido pelo sangue de Jesus. Para ser conduzido ao céu tem que abandonar, como o texto que nós lemos, Edna, tem que ser lavado com água pura, tem que ser transformado, tem que ser nova criatura. Então Deus deseja que nossas famílias deixem Sodoma e Gomorra, abandone as coisas materiais. Então, se Deus está conduzindo sua família a um novo lugar, para ficar remoendo, não podemos ficar remoendo o passado, não podemos ficar com saudade do passado. A mulher de Ló tinha saudade, ela, quando estava caminhando, o coração dela estava apertado. Poxa, e minha casa? Poxa, e meus bens? Poxa, meus tesouros, minha herança? E aí ela vira para trás, e naquilo ali ela demonstrou a Deus que o alvo dela não era o céu, o alvo dela não era um novo céu. Então, se Deus está nos conduzindo para um novo lugar, é preciso focar o nosso coração, a nossa mente, o nosso desejo no céu. Então, que possamos decidir olhar para frente, olhar para Jesus. Um homem inteligente disse certa vez o seguinte: quem quer compreender a vida deve olhar para trás, mas quem quer vencer na vida tem que olhar para frente. E ela olhou para trás. Ela não queria, né? Ela queria compreender. Poxa, por que isso? Por que estamos passando por isso? Então, em relação à nossa família, só podemos olhar para o passado. Quando eu olho para o passado, é para reconhecer o que Deus já fez na minha vida. Tipo, hoje, olha como eu era, e hoje eu sou assim. Olha como Deus fez grandes coisas. Eu era isso, mas hoje sou lavado e remido pelo sangue, estou liberto. Então, para ver quantos desafios foram ultrapassados, a gente tem que olhar para trás e ver quantos desafios ultrapassamos, quantas lutas vencemos, quantas lágrimas choramos. Enfim, é a nossa história de vida. A nossa história de vida mostra que somos vencedores. Melhor, somos mais do que vencedores, né? O que conquistamos é muito maior do que o que nós tínhamos. Então, precisamos tirar nossos olhos do passado, principalmente quando o passado vive remoendo dentro de nós o que nós fizemos de errados.
Às vezes nós não conseguimos libertar, então liberte-se do pecado, liberte-se do passado, diga Senhor, porque Jesus já te libertou, e a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. O que é que diz o versículo? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo novo, tudo novo. Então o passado é passado, o pecado do passado já passou, é de agora em diante. Senhor, agora, olha, eu sou nova criatura. Tem que olhar para o outro e dizer, olha, eu não vou fazer mais isso, que agora eu sou uma nova criatura. Eu não vou mais participar disso, eu não vou mais cometer isso, porque Deus se desagrada disso. Então, há pessoas que ainda estão vivendo, os dramas do passado no presente em suas vidas. Quero dizer, irmãos, que vença o passado, ajuste o presente e olhe para o futuro com a certeza que Deus quer realizar grandes coisas na sua vida. Grandes coisas o Senhor quer fazer. Então, o problema da mulher de Ló foi que ela olhou para trás no momento que era para olhar para frente. Às vezes nós estamos olhando para trás quando é para olhar para frente. Então olhe para frente. Então a mulher de Ló escolheu olhar para trás quando deveria ter olhado para frente. Então o resultado virou uma estátua de sal. E em alguns momentos a gente olha para trás, meus irmãos. Não olhe para trás, não olhe o que passou, o que você fez no passado. Poxa, eu já fiz isso, isso e isso. Tem que pensar, Jesus me libertou, eu não devo mais nada. O pecado que eu fiz já foi perdoado. Então há muitas famílias que vivem olhando para trás, mesmo diante dos avisos dados, vivem como estátua de sal. Tem famílias que estão vivendo como estátua de sal, por quê? Porque estão vivendo do passado. Eu quero dizer que mude o foco, a visão da sua família. É preciso olhar para frente, é preciso olhar para o alto. O nosso alvo é Jesus, nosso alvo é Ele. Então, queridos irmãos, casamentos afundam quando os cônjuges vivem olhando para trás, vivem olhando um erro do outro. Famílias afundam quando vivem presas ao passado, sem perspectiva, sem esperança de um futuro melhor. Então não faça como a mulher de Ló, não permita que sua família vivendo do passado, diga, olha amor, olha meu bem, meu marido, minha vida, meus filhos. A gente precisa viver para frente, precisa viver para Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas. E às vezes, porque a mulher gosta de ficar lembrando do passado do marido. Às vezes o marido já até foi coisa do passado, gosta de ficar dizendo, eu não me esqueci disso que você fez não. Às vezes o cara já se consertou, já se transformou, já mudou, não pratica mais, e a mulher continua apontando, vivendo do passado. Então é preciso viver o novo de Deus, viver a mudança. Deus às vezes muda as pessoas, e Deus, aí dizem que pau que nasce torto, morre torto, mas o ser humano não é pau. Nós somos pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. O escritor da carta dos Hebreus faz a seguinte declaração, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então é preciso olhar para Ele, que Ele é o autor da nossa fé. E em terceiro e último lugar, para ser família segundo o coração de Deus, decida crer que Deus transforma tragédias em bênçãos. Deus transforma, meus irmãos, tragédias em bênçãos. Então a família de Ló não foi uma família segundo o coração de Deus, porque suas filhas não entenderam que quando Deus tem um plano para a nossa família, Deus não precisa de um empurrãozinho seu para fazer o que Ele tem que fazer na sua família. Deus não precisa de sua ajuda. Deus não precisa de mim para fazer o que Ele tem para fazer na vida da minha família. Deus não precisa de você. Então quando Deus quer fazer, Ele faz. Então, queridos irmãos, eu quero dizer, para que esse plano se cumpra, Deus não precisa de mim nem de você para cumprir o plano dele. Eu quero dizer que a família de Ló, não foi uma família segundo o coração de Deus, por essa razão. Então, observe que Gênesis 17, 19, 37, 38, e teve a primogênita um filho chamado, seu nome Moabe, esse é o pai dos Moabitas, e a menor também teve um filho que chamou seu nome Benjamim, que este é o pai dos Amonitas. Então, problemas em famílias, queridos irmãos, não acontece só uma vez. As famílias não têm problemas só uma vez na vida.
sempre aparece um probleminha, porque o diabo ele anda tentando destruir a família. Então, como dizia o pastor Rick Warren, ele dizia que a vida, né, é uma série de problemas. A vida é uma série de problemas. Então, o problema é que quando resolvemos um problema, o que acontece? Já tem outro. Como diz o ditado, né? Cada dia temos um leão a matar. A cada dia, né? Matar um leão. Então, a família de Ló, meus irmãos, é testemunho disso. Observe, como se não bastasse a perda trágica das esposas, o que é que suas filhas fazem? Suas filhas querendo preservar a descendência de Ló. O que é que elas fazem? Vai praticar o incesto, né? Elas embebedam o seu pai para praticar o incesto, então engravidando e tendo cada um filho dele, como se Deus não fosse capaz de levar alguém lá para que a família de Jó pudesse ser, a sua descendência pudesse continuar. Deus não precisava de Ló para fazer isso. A família de Ló, a descendência dele, poderia, se Deus quisesse. Então, queridos irmãos, os filhos nascidos de Ló com suas próprias filhas seriam maldição. O correto deveria ser maldição. Por quê? Porque era um filho de incesto. Então, querido irmão, era algo monstruoso que elas haviam feito. Porém, veja o que acontece, né? De um pecado, veja o que acontece de uma maldição. Veja o que aconteceu. O filho da filha mais velha, chamada Moabe, que foi o pai da raça moabita, povo de uma religião diferente, que adorava um Deus diferente, e no futuro, Deus, ele transforma algo monstruoso em uma tragédia, uma bênção. Então, anos mais tarde, né, dos moabitas nasceu uma mulher chamada Ruth, e de Ruth veio o nosso Salvador. Então, veja como é o nosso Deus. E assim é na sua vida, assim é na sua família. Se tem alguma maldição na sua família, agora eu falo em nome de Jesus, Ele vai transformar em bênção, Ele vai abençoar a sua família, Ele vai trazer vitória para a sua família, Ele vai modificar o quadro da sua família. Se a sua família está vivendo um momento assim, um momento que alguém comete pecado, vive uma vida em pecado lá dentro, tenha certeza de uma coisa, que Deus vai resgatar, e a sua família vai se transformar numa família segundo o coração de Deus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nessa hora. Senhor, está aqui o teu povo, Pai, um povo teu, Senhor Deus, um povo que confia no Senhor, um povo que deseja ter uma família segundo o teu coração, mas nessa hora, Senhor Deus, muitos de nós não temos a nossa família nessa condição, uma família segundo o teu coração, meu Pai, e nessa hora, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa transformar aqueles, Pai, que ainda não têm um compromisso com o Senhor, aqueles que ainda não foram lavados pelo seu sangue, que eles possam te reconhecer como o Senhor da vida deles, e as nossas famílias sejam reconhecidas como família segundo o teu coração, Pai. Obrigado, Deus, por essas vidas. Continua abençoando, continua dando sabedoria, Pai, que nós possamos trilhar na tua palavra, trilhar no seu caminho, pautar a nossa vida na sua palavra, Pai, para que possamos, Deus, ser um exemplo, não sejamos, Deus, conformados com as coisas erradas, conformados com o pecado, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Obrigado, Deus, por esta manhã, obrigado por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, e continuará fazendo. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe, nos dê um dia abençoado, né? E com oração silenciosa nós estamos despedidos, né? E os homens estão convidados a permanecer por mais alguns minutos para ouvir o que o nosso presidente tem a falar.